alunos. Nós vimos aí que o mundo entrou em guerra. Saiu de uma guerra, quer dizer, saiu da Segunda Guerra Mundial. E agora, como é que se está essa situação desse arranjo geopolítico neste mundo? É isso que nós vamos ver na tela para vocês, nessa aula de número 24. Eu aí, Aldelina, que está interpretando, estaremos com vocês aí, professor Beto e professora Aldelina, e nossa intérprete, estaremos com vocês falando desse mundo pós a Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Vamos colocar aqui a canetinha. Esse mundo pós a Segunda Guerra Mundial. Essa divisão da Alemanha, a recuperação econômica europeia, a criação da Organização das Nações Unidas. E o que é direitos humanos? As habilidades para a aula de hoje, para essa aula de hoje, nós temos aí duas habilidades que vocês já têm no material de vocês. E fiquem ligados que essas habilidades elas estão relacionadas às habilidades do Enem, tá bom? Pós-guerra. Winston Churchill. Frank Roosevelt. Joseph Stalin. Cara, 3 figuras mundiais. Em fotografia feita durante a conferência de Yalta em 1945, onde debateram o mundo pós-guerra. Olha essas 3 figuras desse mundo pós-guerra. O mundo pós-guerra, para nós termos uma ideia, ele estava destruído. Ele estava completamente acabado, completamente destruído. A Europa estava destruída. A Inglaterra tinha sido bombardeada, a França tinha sido bombardeada, a Alemanha tinha sido bombardeada. Aqui a Alemanha em escombros na Alemanha. A guerra, ela foi muito cruel, também dentro desse território alemão. O Exército Vermelho, ele entra com muita raiva dos alemães. Então, nós vamos ter aí bombardeios aéreos, bombardeios por terra, vamos ter todo tipo de bombardeio. Berlim vai estar sofrendo. Precisava destruir o Reich por completo. E nós iremos deparar com isso na Alemanha. A população, depois ela vai às ruas saber o que restou do seu país. Mas nós temos, na tela para vocês, nós temos esses 3 líderes, aí, na tela para vocês aí, coloca. Nós temos aí esses 3 líderes que eles estão debatendo. Só que daqui, gente, daqui vai ver um racha. Aqui vai ver uma divisão. De um lado, liderada por Joseph Stalin pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós vamos ter o Bloco Vermelho, o Bloco Soviético. E Inglaterra e Estados Unidos vão ter aqui o Bloco Capitalista. Aqui, depois da Segunda Guerra Mundial, toda essa amizade aqui vai acabar. Vai entrar num período chamado Guerra Fria. Fevereiro de 1945, os representantes de 3 principais potências vitoriosas. Churchill, que era o representante da Inglaterra, que eu mostrei para vocês nessa foto passada. Roosevelt, dos Estados Unidos, então é o Frank Roosevelt, tá? Não confunda o Frank Roosevelt com o Theodore Roosevelt, tá? Esse aqui é o Frank Roosevelt, da Segunda Guerra. O Theodore Roosevelt foi aquele que veio aqui com o Marechal Rondon. E o Joseph Stalin, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se reuniram na cidade de Yalta, na Ucrânia, para discutir os rumos da política internacional. Aí é onde eles vão para a divisão da Alemanha. Junho de 1945, com a rendição oficial da Alemanha, realizou-se lá na Alemanha a Conferência de Potsdam. Como na reunião de Yalta, essa conferência contou com a participação de representantes das potências vitoriosas. O que vinha falando essa Conferência de Potsdam? O
que ela tratava? Percebam vocês que essas nações vitoriosas, elas precisavam agora pegar os louros de sua vitória. Então a Alemanha aqui, ela começou a ser totalmente dividida, ela começou a ser totalmente separada. O setor francês, o setor britânico, o setor americano, o setor soviético. A Alemanha, ela está sendo dividida. A Alemanha, ela foi derrotada na guerra. A Alemanha, ela passou pelo fronte ocidental e o fronte oriental. O fronte oriental aqui, essa frente oriental, nós temos os soviéticos que vieram e invadiram a Alemanha. No fronte ocidental, nós temos aí os aliados, franceses, britânicos, norte-americanos, brasileiros e outros aliados que vão tomar, vindo da Itália, tomando a Alemanha. Tá? E o mundo, ele precisava ser definido enquanto política, enquanto nova geopolítica. Vamos colocar assim, vamos trazer geografia aqui para o meio e trazer essa geopolítica. Na tela para vocês aí. Na tela para vocês. Então, nós estamos vendo aqui. Em Potsdam, decidiu-se oficialmente que o território alemão seria dividido em 4 zonas de ocupação. As zonas de ocupação. Uma francesa, outra britânica, e uma terceira estadunidense e uma quarta soviética. Então, novamente, os líderes mundiais, eles estão sentados aí. Agora, nós não estamos vendo mais Frank Roosevelt, sim Harry Truman, sentado com Stalin aqui na conferência. Em 1949, o território alemão foi dividido em 2 países. Aqui nós estamos falando aqui no pós-guerra, nós estamos falando em 1945, em Potsdam. Agora nós vamos para 1949. Agora não tem esse negócio, sai Estados Unidos, sai uma divisão, agora apenas em 2 frentes. A República Federal Alemã, RFA, ou Alemanha Ocidental, com a capital em Bonn, sob influência de quem? Dos Estados Unidos. Agora não está mais a Inglaterra, não está mais a França, está sob influência norte-americana. Até porque é o país mais fortalecido após a Segunda Guerra Mundial. E a República Democrática Alemã, democrática aqui nem tanto, né? Mas República Democrática Alemã ou Alemanha Oriental, com a capital em Berlim, sob influência da União Soviética. Os soviéticos chegaram em Berlim e eles pegam Berlim para eles. Nós temos aí, gente, essas influências se dá, vamos ter a construção do Muro de Berlim. A Alemanha está dividida. A Alemanha está de um lado a influência soviética e de outro lado a influência norte-americana. Aqui é a maior simbologia da disputa capitalista e socialista. O Muro de Berlim, ele vai ser a maior simbologia da Guerra Fria. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele tem como maior simbologia da Guerra Fria. Porque após a Segunda Guerra Mundial, nós temos aqui um país sendo dividido em 2. E esse país sendo dividido em 2, em um lado nós vamos ter a influência capitalista, e de outro lado nós vamos ter a influência socialista. Ou seja, nós temos aqui o retrato da Guerra Fria. Na tela para vocês. Nos primeiros anos do pós-guerra, com apoio financeiro dos Estados Unidos, então os Estados Unidos se transforma na maior potência, né? Após a guerra. O apoio financeiro, parte ocidental da cidade de Berlim, foi reconstruída. Por sua prosperidade econômica, se tornou um lugar atrativo para os alemães e para a parte oriental, que vivia sob contida e econômica
da economia socialista. Isso gerou um fluxo migratório para o lado ocidental. Para o lado ocidental. Então começa. Imagine vocês. Eu falei para vocês que os Estados Unidos, ele participa da guerra, mas ele não vai ter ataque em seu território. O único ataque que ele vai ter na Segunda Guerra Mundial em seu território vai ser na base norte-americana de Pearl Harbor, que ficava lá no Havaí. É o que ele vai sofrer o ataque na Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, após a guerra, ele sai muito fortalecido. E por que ele sai fortalecido? Ele sai fortalecido porque ele é uma potência capitalista, que ele não foi destruído, não teve seus prédios destruídos, e com isso ele pode fornecer matéria-prima e produto para os outros países que estão em reconstrução após a guerra. Então, financeiramente, os norte-americanos, o capitalismo norte-americano, ele sai muito fortalecido. E com isso, são eles que vão ditar as regras, são eles que vão dizer, olha, as fábricas de vocês da Europa foram destruídas, então eu que vou espalhar meus produtos pelo mundo. Imagine vocês. Era só ele que vendia. A Europa ainda está em processo de reconstrução. E ele sai, e esse fortalecimento vai fazer com que ele pegue esse capital que está sobrando e ele comece a investir. Foi o que aconteceu na Alemanha. Ele queria provar para o Oriente, a Alemanha Oriental, que a Alemanha Ocidental ela iria se desenvolver muito mais rápido, porque ele tinha capital. A União Soviética, que estava tomando conta da Alemanha Oriental, estava descapitalizada, porque estava saindo de uma guerra onde foi também cruel para eles essa guerra. Aí, o que se dá para frente? Na tela para vocês. Nós temos, então, para impedir essa migração, havia uma migração muito grande. Em agosto de 1961, o governo da Alemanha Oriental construiu uma imensa cerca. Mais tarde, essa cerca vai ser substituída por um muro de concreto, isolando os dois lados de Berlim. O muro de Berlim. Imagine vocês uma cidade sendo dividida em duas. O muro foi reforçado com torres de vigilância, alambrados e zonas minadas. Então eles vão dizer, quem está aqui não passa mais para esse lado. E quem desse lado não passa mais para esse outro lado. A cerca que depois vira um muro. As pessoas que simpatizavam com o governo da Alemanha Oriental viam o muro de Berlim como uma barreira necessária para conter a perda de trabalhadores, principalmente a mão de obra qualificada para o lado ocidental. Então, nós temos esse muro construído. Nós temos essa divisão dessas duas cidades construídas. Torres de vigilância, 20 bunkers, muro interior. Nós temos aí vigas de obstáculos antitanques. Olha lá. 125 quilômetros de valas elétricas construindo. Então, nós temos aqui toda uma proteção. Zona de vigilância com cachorros, olha ali. Vigilância canina, para as pessoas não pularem o muro. Tá? Nós temos todo aqui, ó, esse força aqui, ó, para os veículos não ultrapassarem. Então tem toda uma segurança desse muro aqui, que foi feita para evitar que as pessoas saíssem da parte oriental para a parte ocidental da Alemanha. Por quê? Eles defendiam que eles não queriam perder a mão de obra qualificada, não queriam perder os intelectuais que estavam na Alemanha Oriental. Então eles fizeram isso, essas famílias inteiras foram separadas. E hoje nós estamos vendo os norte-americanos construindo
estavam construindo também um muro separando os Estados Unidos do México. Na tela aí para vocês aí. Como é que se dá essa recuperação econômica da Europa? Como é que vai se dar? Porque a Europa ela precisava se recuperar economicamente. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia de diversos países da Europa estavam devastadas. Que eu falei para vocês, a Europa foi destruída. Os líderes dos países capitalistas do Ocidente temiam que as dificuldades econômicas enfrentadas pela sociedade europeia os conduzissem para onde? Para o socialismo. Então, eles temiam isso daí. A Europa precisava, então, reerguer. Como reerguer essa Europa? Como frutificar novamente essa Europa? E a Europa, ela estava diante de um crescimento do socialismo tão grande. O socialismo ele estava em fase de crescimento tão grande dentro da Europa, e esse crescimento desse socialismo vai fazer com que os países capitalistas que tinham, mesmo os que tinham ganho a Segunda Guerra Mundial, se assustassem e disseram, olha, nós precisamos tomar medidas, chamou os Estados Unidos, nós precisamos tomar medidas essas que evitem que o socialismo propague dentro da Europa. Aí foi quando Harry Truman, presidente norte-americano, ele vai tomar medidas que viabilizem a reconstrução da Europa. Na tela para vocês aí. 1947. O presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, lança o Plano Marshall, que destinava recursos financeiros para a recuperação econômica dos países capitalistas ocidentais. É isso daqui, ó, a representação. O dinheiro aqui, no forninho, e os países europeus com pires na mão, pedindo ajuda dos Estados Unidos. Olha aqui nesse quadro, aí o presidente Truman, olha aqui nesse quadro, o quanto de recursos foram destinados, valores em bilhões de dólares, tá? Não são milhões não, são bilhões de dólares. Só a Inglaterra recebeu 3 bilhões e 297 milhões de dólares dos Estados Unidos, representando quase 26% desse total. A França levou 2 bilhões e 296, e assim por diante. Alemanha, Itália, Países Baixos, Bélgica, Austrália, Dinamarca, Noruega, Grécia, Suécia, Suíça, Turquia, Irlanda, Portugal, Islândia, todos esses países eles vão ser financiados pelos norte-americanos. Por quê? Porque a Europa ela precisava florir, ela precisava crescer economicamente. A Europa ela precisava de um plano de recuperação. A Europa tinha sido destruída, gente, com a Segunda Guerra Mundial. Tinha sido destruída. A Inglaterra, a França, a própria Alemanha, a parte ocidental da Alemanha, diga-se de passagem, que recebe aí quase 1,5 bilhão de dólares naquele momento, era muito mais valor do que vale hoje. Então, ela precisava reerguer economicamente. E o medo desses países capitalistas de se tornar socialistas vão fazer que os Estados Unidos invistam dinheiro financeiro nesses países. Nós estamos em plena Guerra Fria. Nós vamos ver que isso daí futuramente vai ter um reflexo no Brasil também. O Brasil vai ter um investimento de capital norte-americano muito grande, principalmente após o golpe de 64, no que nós vamos ver ser chamado naquele momento de milagre econômico, que foi um grande empréstimo dos Estados Unidos para o Brasil. Na tela para vocês aí. O Plano Marshall fazia parte da doutrina Truman, que propagava a defesa do mundo capitalista e democrático pelos Estados Unidos contra quem? A ameaça comunista. Foram destinados 13 bilhões de dólares, que beneficiou a França,
a Inglaterra, Itália, Alemanha Ocidental, né? Holanda, Bélgica e outros países aí que foram beneficiados com esse recurso. É o dólar, é o poder do dólar pelo mundo, meus irmãos. É o poder do dólar pelo mundo. A partir da década de 1950, com a explosão da Guerra da Coreia, lá na Guerra da Coreia, Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, o Japão e outros países do Sudeste Asiático também começaram a receber os recursos do governo estadunidense em moldes semelhantes. Então nós vamos ter aí, após esse início da Guerra Fria, nós vamos ter alguns conflitos que eles vão ser travados, e esses conflitos vão fazer com que o Japão, que tinha perdido a Segunda Guerra Mundial, também tenha um investimento norte-americano para que o Japão se consolide dentro do capitalismo. Porque lá na Coreia já está tendo a briga. A Coreia do Norte se torna socialista e a Coreia do Sul se torna capitalista. Até hoje nós temos essa divisão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Detalhe, vocês sabiam que a Guerra da Coreia nunca acabou? Eles só assinaram um armistício, mas são países que até hoje nunca assinaram um tratado de paz. Ou seja, esse armistício aí, em qualquer hora, eles podem entrar em conflito novamente. É criado, então, vão ser necessário criar mecanismos. É quando eles têm a ideia de criar a Organização das Nações Unidas. Na tela para vocês. O Brasil e mais 51 países assinaram a Carta das Nações Unidas, que entrou em vigor em 24 de outubro de 1945, data em que se comemora mundialmente o Dia das Nações Unidas. 24 de outubro de 1945. A Organização das Nações Unidas foi criada, então, em junho de 1945. Os países, eles precisavam se juntar, principalmente os países capitalistas aqui, mas eles precisavam se juntar. A Organização das Nações Unidas precisava se organizar. A ONU, ela tem essa função, evitar um novo conflito. Precisava ser evitado um novo conflito. Precisava ter a manutenção dessa paz. A recuperação do mundo, ela dependia disso daí. Olha aí alguns princípios da Organização das Nações Unidas para vocês. Ela precisava manter a paz, a manutenção da paz e da segurança internacional. Ela tinha como princípio o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Isso, relações amistosas, visando a paz. Tanto de um lado quanto de outro. E o estímulo à cooperação entre os países na busca de soluções para problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário. E promoção do respeito aos direitos humanos. A guerra, ela mostrou que a população ela precisava de proteção também. Os direitos humanos, eles precisavam ser protegidos. E a ONU, ela tinha uma dessas funções. Essa recuperação social, essa recuperação política, essa recuperação econômica dos pequenos países estão envolvendo a Organização das Nações Unidas. O Brasil e outros países fazem parte dessa organização. 51 países. É claro que nós temos aí tivemos a saída de alguns países da Organização das Nações Unidas, mas tivemos a entrada de outros países ao longo da história. Mas precisávamos consolidar a paz e consolidar a necessidade de se travar a questão dos direitos humanos. Direitos humanos? Professor, direitos humanos não é defender bandido? Não é isso que já vem primeiramente na cabeça? Aí eu pergunto para você, você sabe o que é direito humano? Você já parou para pensar a que se relaciona os direitos humanos?
a pergunta que eu faço, a segunda pergunta que eu faço. Você é humano? Se você é humano, direitos humanos está relacionado a você, está relacionado a mim, está relacionado a todos aqueles que estão à nossa volta. É o nosso direito básico. Na tela para vocês. O que é o direito à paz, o direito à saúde, o direito à livre crença, o direito ao progresso, à nacionalidade, o direito à educação, o direito à igualdade, o direito ao pensamento, o direito à autodeterminação, à liberdade, à expressão, ao trabalho e o direito à vida. Isso tudo está relacionado aos direitos humanos. Percebam vocês, vocês querem vida? É direitos humanos. Vocês querem trabalho? É direito humano. Direito a se expressar? É direito humano. Direito à liberdade? É direito humano. Então, tudo isso, direito à saúde é direito humano, direito à educação é direito humano. Então, todos os nossos direitos civis, sociais, estão relacionados aos direitos humanos. Então, quando nós falamos de direitos humanos, é você ter todos esses direitos que a Constituição nos traz. A Organização das Nações Unidas, ela traz o direito universal do homem ali. A Revolução Francesa já trazia também. Mas esses direitos, de onde começa a visão de direitos humanos? Vamos fazer um apanhado histórico de onde inicia essa questão de direitos humanos. Na tela para vocês. Os direitos humanos, ele consiste em direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo. Direitos naturais. E que devem ser universais. Se estender às pessoas de todos os povos e nações. Independente de sua classe social, independente de sua etnia, do seu gênero, da sua nacionalidade ou posicionamento político. Isso tudo é direitos humanos. A primeira declaração de direitos humanos na história foi atribuída ao cilindro de Ciro. É um achado arqueológico que teve do cilindro de Ciro, que era uma peça de argila contendo os princípios de Ciro, rei da antiga Pérsia, que ao conquistar a cidade da Babilônia em 539 a.C., ele libertou todos os escravos da cidade. Declarou que as pessoas poderiam escolher sua própria religião e estabeleceu a igualdade racial. Gente, Ciro já faz isso. Ciro já faz isso lá na Babilônia, antes de Cristo. Ciro já define os direitos humanos. Ele diz que a pessoa ela tem liberdade de religião, ela tem liberdade, ela tem vida. Quem assistiu Game of Thrones já viu lá com a mãe dos dragões, né, quando ela liberta os escravos. Mas nós estamos aí dentro da questão dos direitos humanos. O que é isso? Uma coisa que começa tão antiga, só que vamos trazer ela mais para próximo. Vamos na Revolução Francesa, na tela para vocês. Na Revolução Francesa, resultou na elaboração de um documento chamado Direitos do Homem e do Cidadão. É claro, algumas mulheres se revoltaram e disseram, não, nós precisamos também de direito das mulheres e das cidadãs. Infelizmente, a líder desse movimento, ela foi guilhotinada, ela foi morta. Mas era o direito dos homens e dos cidadãos, direito da pessoa. Nele foi garantido que todos os cidadãos franceses deveriam ter direito à liberdade, à propriedade, à segurança e à resistência à opressão. Opa, então aquele Estado absolutista que tinha caído, agora trata sobre direito. Eu acho linda essa foto aqui, pessoas
representando a balança da justiça, essa balança que deve ser equilibrada, aonde todos têm seu direito. 1948. A Assembleia Geral da ONU aprovou um importante documento de defesa dos direitos fundamentais dos seres humanos. Percebam vocês, não é mais só do homem, é de todos os seres humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ONU, ela traz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, então, nós saímos da guerra que foram cometidas muitas atrocidades. Essa guerra, aonde a ONU ela vai ser importante, inclusive é a ONU que cria o Estado de Israel, que depois cria todo esse conflito que tem lá no Estado de Israel. Mas a ONU em 48, ela já diz que nós precisamos defender, fazer uma carta aqui, vamos fazer uma declaração que seja universal para todo mundo sobre direitos humanos. Quais são esses direitos? O ser humano ele precisa de direito à educação, à nacionalidade, ao progresso, à crença, à saúde, à paz, à igualdade, ao pensamento, à autodeterminação, à liberdade, à expressão, ao trabalho, à vida. Todo ser humano ele precisa. E isso está dentro dos direitos humanos. Então, sempre quando você ouvir falar de direitos humanos, são direitos seus que estão sendo discutidos. Não é de outra pessoa, não. É direitos seus. É aquele direito que você tem à educação, é o direito que você tem à saúde, é o direito que você tem à paz. Então, vai estar sempre discutindo o seu direito. Tá ok? Não esqueçam disso. Na tela para vocês. Essa declaração serviu de base para outros documentos que trataram os direitos humanos e também como referência para a definição de normas constitucionais em alguns países, como serviu para a elaboração de alguns artigos da Constituição Federal do Brasil, para a Constituição Federal do Brasil. Então, o pós-guerra ele traz isso, ele traz uma reconstrução, ele traz a definição de como irá ficar o processo da Alemanha, a ocupação da Alemanha. Ele traz também uma guerra fria que é travada entre os Estados Unidos e a União Soviética, que vai envolver os países capitalistas e socialistas do mundo. Mas ele traz a criação da ONU, da Organização Organização das Nações Unidas, desculpa. Traz a ONU. E a ONU, ela traz essa concepção dentro da sua política, desse combate à guerra e tudo, ela traz a concepção dos direitos humanos, que nós encerramos nossa aula falando sobre ele. E ficamos aqui, torcendo para que o mundo não entre novamente numa guerra de proporções mundiais. Senão, acredito que será a nossa última guerra e o nosso último suspiro enquanto seres humanos. Até a próxima aula.